Olá, sejam bem-vindos ao meu pitch. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Meu nome é Guilherme Ferreira de Lima, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Química, e faço parte do grupo de pesquisa em Química Inorgânica Teórica, onde nós usamos métodos computacionais para estudar problemas relacionados principalmente a materiais e a problemas associados à mineração. Nesse pitch eu vou falar um pouquinho sobre os nossos últimos trabalhos relacionados a Metal Organic Frameworks, que mais recentemente teve esse nome traduzido para redes metalorgânicas, como é hoje conhecido no Brasil. Então o nosso trabalho ele tem seguido basicamente duas linhas dentro desses materiais. Antes disso, falar um pouquinho sobre o que são esses materiais. Metal Organic Frameworks, eles têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos. Tratam-se basicamente de materiais híbridos formados por uma parte metálica tipicamente inorgânica com uma parte orgânica. E o interessante desses materiais é que quando eles se agregam para formar o material no estado sólido, eles formam um material com poros, espaços vazios. E esses espaços vazios podem ser utilizados para fazer várias coisas de interesse químico, como, por exemplo, separar gases que às vezes são difíceis de serem separados, como, por exemplo, usar esse poro vazio para colocar lá dentro um catalisador. Às vezes, o próprio material já é o catalisador. Posso também usar como sensores, etc. Então, são materiais bastante versáteis. E o mais legal deles é que você pode, em tese, planejar o tamanho e o formato desse poro. O centro metálico, normalmente, ele é o que vai conferir a geometria, pode ser uma geometria cúbica, uma geometria no formato de colmeia, tem várias possibilidades, e o ligante orgânico, ele vai definir o tamanho desse poro. Então, existem vários trabalhos nesse sentido, feitos com o intuito de produzir materiais com tamanho de poro adequado. No nosso grupo, nós temos focado basicamente em dois problemas. Um deles é relacionado com a adsorção de CO2. Bom, CO2 é um grave problema ambiental. Hoje, a nossa economia ela é basicamente fundamentada na queima de combustíveis fósseis e, como consequência, gera uma grande quantidade de CO2. E esse CO2 produz vários efeitos, entre eles o que é mais comum, né, o que a gente mais fala, é o efeito estufa, que provoca o aquecimento da Terra. Dados das estações meteorológicas mostram que nunca na história geológica desse planeta houve uma concentração tão alta de CO2. Então, vários cientistas pensam em alternativas para poder capturar esse CO2. E nesse contexto, as MOFs, né, os Metal Organic Frameworks, são materiais interessantes. Nós, no nosso trabalho, nós viemos estudando uma série chamada de CIF6. Existe a CIF6 de zinco, onde o centro metálico é zinco. Existe a CIF6 de cobre. Nós viemos estudando ela porque esses são atualmente os materiais com a maior capacidade de adsorção de CO2. E para esses materiais específicos, o efeito é o contrário. Quanto menor o poro, mais ele absorve. Normalmente, quanto maior, mais absorve. Esse não, o efeito é o contrário. Então, nós estudamos isso. Nossa metodologia de estudo é baseada em cálculos quânticos, fundamentados na teoria do funcional de densidade. E no nosso caso, no nosso grupo, nós trabalhamos com sistemas periódicos. Nós mostramos que o grupo CIF6, né, o grupo formado por um silício e 6 fluoretos, esse grupo ele vai ter um papel muito importante na polarização da molécula de CO2. Mas, normalmente, as moléculas que compõem uma atmosfera gasosa, né, CO2, CO, O2, CH4, são as moléculas que normalmente encontram-se misturadas. O CO2 é a molécula com o maior momento de quadrupolo. Então, o fluoreto, o CO2, quando ele se aproxima do fluoreto, ele é polarizado e, por consequência, ele vai aumentar a contribuição eletrostática dessa interação. Então, por isso, o material com menor poro acaba, no final da história,
adsorvendo mais. Então nós fizemos uma série de estudos, né, para todos esses materiais dessa série e conseguimos provar por que esse material de menor poro acaba sendo o que adsorve mais. Bom, esses estudos computacionais eles são muito importantes porque eles guiam um caminho. Você precisa entender ao nível molecular como um determinado material funciona se você quiser fazer um design, né, um planejamento de um material de propriedades otimizadas. Então, se você quer planejar o seu material, ao invés de ficar só tentando e obtendo, você precisa saber como que ele funciona ao nível microscópico. E é isso, basicamente, o que a gente tenta fazer. Um outro aspecto que é do nosso interesse no nosso grupo de pesquisa é processos catalíticos nesses materiais. E nesse sentido, nós estudamos a reação chamada de reação de cianossililação. Basicamente é uma reação que acontece entre um aldeído com o cianeto de trimetilsilano, que é o reagente mais utilizado por questões de segurança, já que tem que entrar o grupo cianeto aí. O resultado são cianohidrinas, que são grupos muito interessantes para você poder formar moléculas orgânicas bifuncionais. Então esse é o aspecto que a gente está mais interessado. Então nós fizemos uma série de estudos considerando, por exemplo, a MOF 1101 de cromo, que é uma MOF muito interessante, e nós estudamos possíveis mecanismos de reação para o benzaldeído, para o formaldeído, principalmente. Os nossos resultados são bastante interessantes porque nós conseguimos mostrar todos os efeitos envolvidos nesse processo. Então nós mostramos que primeiro há uma dissorção do aldeído no sítio de cromo, que é um ácido de Lewis. Nós mostramos que não há uma isomerização do cloreto de do cianeto de trimetilsilano. Então nós conseguimos descrever o mecanismo passo a passo. Nós também investigamos essa reação em alguns derivados da MOF 74, que é uma MOF que possui algumas possibilidades, né? Ela pode ser à base de manganês, de magnésio, de cobalto. Nós estudamos todas essas possibilidades e nós também estudamos alguns derivados dele, porque essa MOF 74 ela tem um grupo fenolato como parte orgânica e um derivado dela é o grupo tiofenolato. E aí nós conseguimos mostrar todos os passos desse mecanismo, mostramos o efeito nós mostramos também o efeito da substituição do grupo tiol, né, a inclusão do grupo tiol, qual que é o efeito nisso na estrutura, por exemplo, o formato do poro vai mudar completamente. E nós conseguimos explicar o porquê do melhor efeito catalítico da MOF de manganês. A MOF de manganês, que os dados experimentais mostram que ela é que tem o melhor efeito catalítico, ela vai ter uma estrutura cristalina, uma estrutura de rede, né, uma rede cristalográfica maior. E aí nós mostramos, usando algumas técnicas de átomos e moléculas, que não vai haver uma ligação de hidrogênio que existe em todas as outras MOFs. Nas outras MOFs, essa ligação de hidrogênio torna elas mais rígidas, então ela não consegue adequar o poro. A MOF de manganês não tem essa ligação de hidrogênio, então o poro consegue acomodar melhor esse ligante. Eu convido a todos que tiverem interesse a procurar um pouco os nossos trabalhos. Nós já temos 3 artigos publicados sobre esses assuntos. Eu vou colocar a descrição, as referências desses artigos no comentário desse vídeo. Eles podem ser acessados de qualquer computador de universidade. Então, para quem tiver interesse, eu vou indicar esses artigos. Nosso contato também eu vou deixar o meu e-mail institucional na lista de comentários, para quem tiver interesse. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, para agradecer os demais membros do grupo de pesquisa em Química Inorgânica Teórica da UFMG. Convido a quem tiver interesse a ir lá conhecer. É um grupo liderado por 3 professores, professor Hélio Anderson Duarte, professor Heitor Avelino de Abreu e por mim, professor Guilherme Ferreira de Lima. Nós temos uma equipe muito bacana, uma infraestrutura boa para trabalhar. Então convido quem tiver interesse nessa área de pesquisa a dar uma passadinha no nosso grupo.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a FAPEMIG, que apoiou muito esse projeto através do programa Primeiros Projetos, né, o PPP, que nos ajudou financeiramente, isso foi muito importante para nós. O CNPq também ajudou no processo, forneceu verba para a gente conseguir isso. A CAPES, que apoia o programa de pós-graduação, que dá bolsa para os nossos alunos, né? Gostaria de agradecer a todos que viram esse vídeo e espero o contato de vocês. Muito obrigado e até uma próxima.